Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nesse trimestre nós estamos estudando aí sobre o movimento pentecostal e o tema da nossa revista é As Doutrinas da Nossa Fé. Esta revista da CPAD foi escrita pelo pastor Elianai Cabral, tendo como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, que traz como título Uma Igreja Autenticamente Pentecostal. Nós temos aí como texto áureo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então nós temos aí o que nós chamamos de a grande comissão, que tanto é dita por Jesus em Mateus, como no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Lucas, como no Evangelho de João, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Sempre então Jesus orientando aqui a igreja, marche ganhando almas, pregando o Evangelho a todas as criaturas, todas as pessoas, todas as etnias, e a partir do momento que se prega, é evidente que as pessoas vão se converter, vão ser convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e ao se converterem, essas pessoas então vão precisar de serem ensinadas, serem discipuladas, de serem ajudadas na sua fé, no crescimento da graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Essas pessoas vão precisar de alguém para orientá-las quanto ao batismo nas águas, e elas devem ser batizadas nas águas. Elas devem ser orientadas sobre o batismo com o Espírito Santo. Elas devem ser orientadas sobre os dons do Espírito Santo. Elas devem ser orientadas sobre o fruto do Espírito, sobre o processo da santificação durante a sua vida cristã. Então essa pessoa deve ser ajudada no seu crescimento espiritual, no seu discipulado. Então ela vai precisar de ajuda. Então não é só pregar o Evangelho, jogar aí a rede, lançar a rede, puxar os peixes e pronto. Não. É preciso então cuidar. São ovelhas que precisam de serem cuidadas, de serem tratadas. Tá? O alimento, no início, é chamado aí o leite, racional. É preciso tratar de acordo com o grau de conhecimento da pessoa. Então, quando aceita, é uma criança, precisa então ser alimentada de acordo com esse conhecimento que a pessoa tem, ou seja, praticamente nenhum. Então, a partir do momento que essa pessoa vai lendo a palavra de Deus, vai escutando a palavra de Deus, vai passando pelas dificuldades que são normais na vida cristã, que são perseguições, muitas vezes, das pessoas da sua própria família, que não entendem agora a vida nova que essa pessoa tem agora, essa alegria de servir a Deus, de ler a Bíblia, de estar falando de Jesus para as pessoas. Então vai haver uma mudança radical na vida dessa pessoa. Aqueles antigos amigos, se eles não desejarem ouvir a palavra de Deus, não tiverem nenhum compromisso com Deus, vão também começar agora a perseguir esse novo cristão, não vão querer ouvi-lo, não vão ser mais seus amigos. Então são coisas que vão um processo de vida cristã normal. Essa pessoa vai mudar radicalmente. Ela vai ter uma transformação. O que ela odiava antes, ela vai passar a amar. E o que ela amava antes, que era o pecado, era da vazão,
tudo que a carne desejava, ela agora vai odiar essas coisas, vai odiar o pecado. E vai amar as coisas de Deus que ela odiava antes, vai passar a amar. Então, há uma mudança no vestuário, há uma mudança de gostos, né? Tudo vai ser transformado, vai se mudar tudo. Então, essa pessoa precisa muito de ajuda. E, quem sabe, vai ser aí perseguida no trabalho, ou perseguida aí na sociedade como um todo. Então, existem muitas coisas que essa pessoa vai ter que passar por elas, mas sempre Jesus estará ali ajudando. E deve também a Igreja de Cristo ajudar essa pessoa. Então, espiritualmente, essa pessoa estará sempre sendo ali auxiliada. Agora, é preciso que existam pessoas que sejam verdadeiros amigos, que sejam verdadeiros irmãos, que sejam pessoas cheias de amor, de compaixão. E se essa pessoa tem uma necessidade financeira, material, ela deve ser ajudada com roupas, né? Se for necessário, até uma cesta de alimento. Então sempre a igreja deve olhar e cuidar bem dessas pessoas, deve visitar essas pessoas, deve orientar essas pessoas e deve fazer todo o possível para integrar essa pessoa junto à igreja, fazer com que seja parte de agora de uma família de Deus na terra. Porque essa pessoa agora é filho de Deus, é filha de Deus. Então é preciso integrar essa pessoa à igreja. Essa pessoa vai ser útil à igreja. Também essa pessoa não vai só se aproveitar. Ninguém aceita Jesus com a intenção de se aproveitar da igreja, de tomar alguma coisa da igreja. Mas sempre a intenção é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e integrar agora um exército de Deus na terra, de ganhar almas, de trabalhar para Deus e de colaborar com esse trabalho da igreja, tanto financeiramente como indo fazer a obra de Deus. Mas quem não tem condição financeira vai o quê? Ao invés de dar, vai receber. Jesus diz, mais bem-aventurado é aquele que dá. Mas se é preciso a pessoa receber, a igreja vai ajudar essa pessoa financeiramente também. Então, dando aí cestas de alimento, dando roupa, vestuário, que for necessário. E, principalmente, o auxílio aí no amor, no carinho, na misericórdia, na ajuda para a pessoa aprender a palavra de Deus, a pessoa aprender a fazer a obra de Deus. E essa pessoa vai ser útil à igreja também, vai evangelizar, vai ganhar almas. Então todo esse trabalho de integração é a nossa lição de hoje, que fala aí sobre a igreja autenticamente pentecostal. A igreja pentecostal não quer dizer apenas que a pessoa aceitou Jesus e agora fala em línguas e tem dons do Espírito Santo e tal. Isso é um lado espiritual que todo crente deve ser ajudado a passar por ele. Toda pessoa nova convertida deve ser orientada a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, deve ser orientado a buscar aí os dons do Espírito Santo. Agora, existem coisas que também ele deve ser ensinado, por exemplo, sobre o batismo nas águas, a necessidade de se obedecer, que é uma ordenança de Cristo para todo cristão, que ele faça um compromisso público da sua fé, que é o batismo nas águas. E, após o batismo nas águas, ele agora vai participar da Santa Ceia, da mesa do Senhor, que é ali uma união do corpo de Cristo, e também cumprindo a ordenança do Senhor, que ele disse, façam isso até que eu venha. Então existem aí as ordenanças, né, de Cristo, existem aí as coisas espirituais que o crente deve buscar, e existe aí uma parte que se chama comunidade cristã, que se chama aí koinonia, que é a união do corpo de Cristo, e que esse crente deve ser integrado a esse corpo, fazer parte desse corpo. Então existe todo um trabalho da igreja em cima disso, de ajudar, de auxiliar, de também ensinar as pessoas que estão chegando. E nessa ordenança de Cristo nós vemos aí
no versículo que nós lemos, Jesus diz, portanto, ide, né? Lá em Marcos ele diz, pregar o evangelho a toda criatura. Então é pregar. Então foi pregado. Agora ele diz, olha, ensinai. Então temos que ensinar essas pessoas. Depois então Jesus diz, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então batizando essas pessoas nas águas, que é um sinal público da sua fé. De que maneira? Aqui diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos batizar e vamos dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou te batizando. Agora, a autoridade para batizar, quem é que dá? É Jesus Cristo, a cabeça desse corpo que é a igreja é Jesus Cristo. Quem dá a autoridade para a igreja batizar? Jesus Cristo. Olha lá, os discípulos batizavam Jesus. A Bíblia diz que nem batizava ninguém. Quem batizava eram os discípulos. Quem deu a autoridade para eles batizarem? Jesus. Jesus disse, batizem. E eles batizaram as pessoas. Então, quem deu a autoridade é Jesus. Nós não somos discípulos de Jesus? Então, ele nos deu a autoridade para batizar as pessoas. Então, na autoridade de Jesus. A maneira de batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática diz aí, uma igreja autenticamente pentecostal evangeliza, faz missões, ensina, protesta contra o pecado e ajuda os necessitados, cumprindo então integralmente a missão que lhe confiou o Senhor Jesus. Então veja bem, uma igreja para ser autenticamente pentecostal, ela tem que fazer tudo isso. Essa tarefa é de uma igreja verdadeiramente pentecostal. Então nós olhamos muitas vezes para um lado do batismo com o Espírito Santo só e esquecemos o resto. Ou então olhamos para o batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas, Santa Ceia, né? E no máximo aí sobre o ensino bíblico na escola bíblica dominical. Mas falta muita coisa. Então no lado espiritual não é só o batismo com o Espírito Santo, tem ainda os dons do Espírito Santo, que são muito pouco ensinados na igreja e muito pouco incentivados. E do lado material, muitas vezes falta essa ajuda aos necessitados. Na maioria das vezes falta essa ajuda. E ainda existem aqueles que criticam as pessoas que se convertem e ainda não se vestem como deveriam. Mas por quê? Ninguém deu uma roupa para a pessoa. Ninguém ajudou essa pessoa a ter uma roupa decente para usar. Muitas vezes a pessoa deixa de ir para a igreja e você não sabe. Às vezes por causa de uma roupa decente que não tem. Às vezes está passando tanta necessidade, até fome. Então é preciso auxiliar essas pessoas. É preciso levar uma ajuda a essas pessoas. Então, talvez essa pessoa está passando aí por uma perseguição muito grande. Alguém está impedindo essa pessoa de ir para a igreja. Então é preciso ir até a casa dessa pessoa, conversar com a família dessa pessoa, ajudar essa pessoa ali no meio que ela vive. Então é preciso ajuda da igreja, precisa orientação. E para isso deve haver o quê? Uma visitação bem feita. E deve haver um discipulado. Né? Nós temos as revistas de discipulado na igreja. Se essa pessoa frequentar a escola bíblica dominical, vai aprender aí as coisas básicas que um crente deve aproveitar e deve aí ser ensinado e deve a pessoa aprender. Então vai aprender sobre dízimo, sobre oferta, sobre batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Vai aprender aí sobre aí a comunidade, sobre como se organizar dentro desse corpo que é a igreja. Vai aprender a ser útil a esse corpo. Vai aprender como evangelizar. Então são várias as coisas que essa pessoa vai aprender aí dentro desse estudo que ela vai fazer. Mas também a pessoa tem que ser visitada. Tem que ir à casa da pessoa, conhecer a família, responder ali as perguntas que as pessoas têm, as dúvidas que as pessoas têm sobre a Bíblia, sobre a igreja. Então deve ajudar e deve sempre essa pessoa ser visitada.